Eu falei, assim, no meu caso, né, pelo menos, como que foi esses primeiros momentos na universidade? Foram surpresas negativas quanto positivas, tá? Então, surpresas pra mim, dividindo mais ou menos desse jeito, né? O que eu tive de surpresa positiva lá dentro? Foi o fato de que eu não era tão burro assim. Isso foi uma surpresa positiva. Eu sempre, né, sempre fui uma pessoa assim, minha autoestima é aquela autoestima bonita, bacana, horrível, né? E sempre tive muito dessa cobrança interna. Dentro do meio artístico, essa cobrança é ainda mais forte. E eu lembro que eu tinha muito essa sensação de que, poxa, eu nunca ia passar, eu não podia passar, eu sou muito burro. E eu nunca vou conseguir passar. Uma vez passado, eu nunca vou conseguir acompanhar porque eu sou muito burro. Eu não entendo essa linguagem e tal, não vai rolar. E eu me lembro que essa foi uma surpresa positiva. As dificuldades que eu encontrava eram dificuldades semelhantes com as dos meus colegas, as pessoas que estavam comigo. Às vezes até eu conhecia um pouquinho mais que eles, às vezes eles um pouquinho mais que eu, e eu percebi que essa estrutura coletiva de aprendizado de músicas era legal, funcionava pra mim, dava certo, e eu me senti mais dentro do grupo. Isso foi muito bacana. Uma coisa que eu realmente não esperava. O que é autoestima, né? E isso foi bem legal mesmo. Surpresa negativa, o Vitão colocou. A faculdade parecia a Igreja Universal de tanto religioso. Isso foi uma surpresa negativa, de fato. Isso realmente existia, assim. Então, eu entrei lá dentro buscando uma galera que fosse mais cabeça aberta. E não, eu encontrei uma galera mais cabeça fechada em relação ao repertório. Sim. Eu aprendi lá dentro que o repertório que eu ouvia não era adequado para aquele espaço. Então, nas minhas conversas e nas minhas relações entre colegas, esse repertório era restrito a amigos mais próximos, que eu sabia que tinham gostos parecidos. Uma vez que eu entrasse na sala de aula, eu era forçado a não lembrar do que eu gostava, de jazz e tal. Não. Você precisa pensar nesse repertório aqui. O repertório que você ouve não serve aqui dentro. E aí eu me lembro que isso foi uma surpresa bem assim, negativa, né? Não esperava que na universidade que eu fosse fazer existisse uma resistência à música popular como houve. E a maior decepção pra mim foi no nome de alguns professores. Eu vou citar um só que eu já falei aqui, que é o Flo Menezes e tal, mas na postura de alguns professores de um elitismo e um eurocentrismo que eu não conhecia até então, assim. De uma forma muito evidente, preconceituosa, rasteira, enfim. Eu não esperava isso. Exatamente. Eu tive surpresas, assim, de perceber que o que eu sabia era só pontinho do iceberg, assim. Eu lembro disso também. Eu entrava nas aulas, assim... É que eu já me achava um bosta, então, pra mim era eu nunca sei nada mesmo. Mas eu entendo. Fala lá. Eu conheci umas coisinhas, assim, legais de música. E eu não achava, assim, que era tudo também, que eu sou foda e que eu sei muito. Mas foi uma ampliação de horizonte, assim, que eu fiquei, meu Deus do céu. Isso aqui que eu achei que eu sabia é só, tipo, uma vírgula, né? Não é nada, é uma gota no oceano. Tinha isso, assim. E era muito doido, porque eu percebia muito isso nas conversas com as pessoas, assim. Então, eu não era muito de conversar e de interagir demais com as pessoas, mas eu escutava muito. Eu sempre estava perto das rodinhas e ouvindo o que as pessoas estavam falando, assim. E aí eles citavam, tipo, não, porque nessa música aqui do Beethoven acontece isso, é verdade. Você ouviu aquela sinfonia do Shostakovich, né? Nossa, é verdade, né? Mas eu acho que a melhor, na verdade, é aquela outra do Schubert, porque ele faz isso. E eu ficava, tipo... Trocando ideia mesmo, né? As pessoas trocando ideia, assim, de música, e eu, tipo... Nossa, eu me lembro do susto de, ouvir a galera falar, não, é o concerto tal de não sei quem, de não sei da onde. O professor, assim, super versado, né? Os professores são fodas, ele, tipo... botava lá uma melodia, eu nunca tinha ouvido aquilo. E aí, tipo, de quem que é? Como é que eu vou saber? Aí alguém, é o concerto número tal, em tal tom, de não sei que tem, de fulano. Caralho, mano, mas como é que ele sabe? E aí eu lembro de abrir o Spotify e ver lá, mas é tudo o mesmo nome. Piano concerto em ré, primeiro movimento, piano concerto em ré. Como é que a pessoa sabe? Ela ouve os três mesmo, mas é mó longo. É mó saco. Ela ouve
Ah, não é possível. É, Eu me lembro e dessa aí eu sensação. lembro de, tipo, as pessoas falando isso e eu, tipo, só no meu caderninho mental, assim, ouvir sinfonia número Eu fazia 5 isso também pra caralho. Tipo, aí as pessoas lá falando, eu, tipo, não, não, semana que vem eu vou ouvir isso aqui. E pagava de que sabia. Ô, você tá ligado? Tô, Sim. pra caralho, não. Manjo, aquela modulação é até da hora, pai. Tô vendo aqui assim. Tem que ouvir essa porra, Guilherme, porque você não ouviu ainda. Tá ligado? Exatamente, assim. Era bem isso. E toda semana ouvindo coisa nova e, tipo, tentando absorver tudo, assim. Tipo, ouvindo. Era bem legal, assim. Isso era muito interessante. Alguma surpresa negativa que te pegou assim? Surpresa negativa foi mais ao longo do tempo, assim. Que, tipo... com educação musical, né? Tipo... Verdade. É muito doido, porque o curso Chegamos de nesse educação ponto. musical, ele fica entre dois mundos, assim. É muito engraçado. Porque tem as aulas de regência... Não, de regência ainda não. Era teoria musical e percepção musical e harmonia. Que eram 3 disciplinas que a gente fazia todo mundo junto. Licenciatura Licenciatura, composição, regência. regência, instrumento, faz essas disciplinas todo mundo junto ali no primeiro ano. Tudo na mesma sala, assim. Aquela sala enorme, lotada de gente. Porque são as disciplinas comuns do curso de música, né? Mas eu me lembro também que tinha uma coisa de linguagem. Enquanto o curso de licenciatura... Enquanto os cursos gerais, assim, os cursos que não eram de licenciatura e educação musical, olhavam para a linguagem europeia como ali é o parâmetro, só existe esse, é esse, é esse, é esse, a vida inteira é esse é o melhor do mundo, porque europeu é foda. Em LEM, era meio que existia uma força dos próprios alunos de colocar o contrário. Sim. Cultura brasileira. Cultura brasileira é o norte. É isso que vai ser a base do trabalho, assim. Sim. E aí as professoras, os professores de educação que trabalhavam mais na área de educação musical também dialogavam tanto com isso, né? Puxavam mais pra esse lado, assim, o que era muito bom. O que já dava uma diversidade, assim, porque eu não conhecia essa música clássica quando eu entrei na faculdade. Eu fiz música popular por muito tempo, assim. Muito tempo. A minha prática de música popular é muito maior do que de música clássica, assim. Porque música clássica é uma coisa meio idealizada, de... Nossa, romantizada pra caralho. Nossa, eu romantizava muito isso. Mas a minha prática era... Eu tocava música brasileira na flauta desde sempre, assim. É o que eu mais tocava. E música de igreja, né? Eu tocava na missa. Renovação carismática. Eu tocava na Está missa. no céu. Todo domingo. E na extensão. eu tocava essas coisas. E aí, tipo... eu conseguia estar nesses dois mundos, assim, da música popular da educação musical e na música erudita da universidade. Da universidade como um todo. Orquestral assim. europeia. Só que eu sentia que eu queria conhecer muito mais essa música europeia e clássica e tal, e o curso de educação musical não puxava para isso. Tinha uma questão assim de que, pessoal de educação musical não precisa tanto de teoria e de harmonia, porque eles vão dar aula. Vão dar aula, mesmo. dar aula pra criança, não criança. precisa dessas ferramentas e aí, tal. Eu me sentia mal nesse ponto de que pra dar aula pra criança não precisa saber música. Não que a faculdade dissesse isso, com essas palavras. E eu não tô depondo isso contra a Unesp e contra todos os meus colegas que estudaram educação musical e se formaram no curso e tal. Esse não era o ponto. Mas eu, pessoalmente, senti uma necessidade de aprofundar mais na questão de linguagem musical europeia e tal. E, tipo, isso era uma necessidade minha, assim, muito urgente. E aí foi por isso que eu prestei vestibular de novo pra fazer regência. Foi por isso. Pois é. Aqui eu vi um comentário interessante aqui do Nico Deurano. Parece que é raro encontrar alguém que responda numa conversa. Eu não sei, eu não conheço. Especialmente em círculos artísticos. Sim. Porque isso determina se você vai receber trabalho ou não. Conhecer muita coisa... às vezes determina que trabalhos vão chegar na tua mesa. E as pessoas gostam de falar, tipo, geralmente por conta disso. É interessante você falar que conhece tudo, que ouviu tudo, que conhece a porra toda. Mesmo que você tenha uma percepção rasa dessas coisas. Por conta dessa relação, né, de trabalho mesmo. Tipo, eu preciso sair falando, eu preciso ser o foda que conhece tudo, senão eu não vou ter trampo. Exatamente. Eu não vou ser respeitado, né? Mas... sobre a universidade, então, esse primeiro momento, assim, né, lá dentro, teve uma coisa que era importante, que você estava citando de LEM. Para quem
queria dialogar de fato com a linguagem da Universidade de Música Orquestral Europeia, LEM enjaulava essa pessoa. Enquanto para quem quisesse falar de música popular, os outros cursos enjaulavam essa pessoa. Enquanto o LEM abria esse espaço. Então eu tinha muito legal. Então eu tinha amigos, colegas, a própria Tati, com quem eu conversava e falava, e os caras, mano, mas nas nossas aulas não é isso que a gente estuda, não é esse repertório. A gente tá vendo outros repertórios. E isso é uma parada de ficar na minha cabeça, assim, de tipo, mano, mas caralho, porra, como assim? A mesma coisa acontecia do outro jeito. E isso gerava uma rixa interna, tanto entre professores quanto alunos. Tinha uma rixa. Os alunos de LEM e os alunos de composição, de regência, ficavam meio que nesse fogo cruzado entre o curso de composição e regência, que era visto como curso cerebral, técnico, das pessoas que queriam estudar música de verdade, e o curso de licenciatura, que era para quem queria dar aula e estudar música popular, sabe? Isso era também uma visão muito comum e, como eu falei, endossada por alguns dos professores que existiam na universidade isso também. Era meio triste. Esse comportamento eurocêntrico e elitista, gente, ele não parte dos alunos, não. A gente é ensinado a ser assim, tá? A gente vê isso nas relações pessoais dos professores entre si. Simples assim.